Vamos agora rever as rochas metamórficas. Este tipo de rochas, como sabemos, são rochas que resultam de rochas pré-existentes a que vamos agora chamar protólitos. Formam-se em profundidade, normalmente, mas sempre no estado sólido, ou seja, são rochas que mudam de forma, mas sem deixarem de ser sólidas, porque se passarem ao estado, se fundirem, passam ao domínio de um magmatismo. Isto porquê? Porque o metamorfismo está entre a diagênese e o magmatismo. Por isso, podemos dizer que estas rochas sofrem metamorfismo. Metamorfismo cujos fatores coloquei aqui para se desencadear o metamorfismo. Os fatores são a temperatura, a pressão, os fluidos de circulação e o tempo. Como é que estes fatores contribuem para alterar a rocha, sem nunca sair do estado sólido, não passar a outro estado? Como é que a temperatura, o calor, sabemos que aumenta com a profundidade. Com o aumento da temperatura, há novas ligações químicas que se podem formar, porque vai haver maior movimento entre os constituintes e, por isso, possibilidade de haver novas ligações químicas, a chamada recristalização, formando-se novos minerais. Em termos de pressão, temos a distinguir dois tipos. A pressão tectónica, que é uma pressão dirigida, como vemos aqui, também chamada não litostática, e este tipo de pressão vai fazer com que os minerais fiquem alinhados perpendicularmente às forças de atuação. No caso da pressão litostática ou confinante, é um tipo de pressão em que se faz sentir forças em todas as direções. O que é que isto leva? A que ocorra a compactação, reduzindo o volume da rocha e, em conjunto com a temperatura, também contribui para a formação de novos minerais. Fluidos de circulação podem alterar a composição química da rocha por introdução e remoção de íons. Os fluidos de circulação ou hidrotermais são aqueles fluidos residuais que resultam do... Lembram-se da diferenciação magmática no final, depois de todos os minerais cristalizarem. O tempo também é muito importante. Porquê? Porque a duração do metamorfismo vai conduzir à formação de rochas mais ou menos metamorfizadas. Quanto maior o tempo, maior o grau de metamorfismo, como vamos ver. Tipos de metamorfismo. Vamos lá recordar. Dois tipos: de contacto, regional. Regional é aquele tipo de metamorfismo que abrange áreas grandes, por isso é que se chama regional, e normalmente, como representei aqui, está relacionado com limites de placas convergentes. O fator dominante é a pressão, também o calor, enquanto que no de contacto, o metamorfismo que ocorre resulta de intrusões magmáticas. E quando ocorre uma intrusão magmática que intrui, ficando retida em rochas, as chamadas rochas encaixantes, que no fundo vão ser o protólito, aquelas rochas que vão sofrer metamorfismo.
E o que é que acontece? Na intrusão magmática temos aqui muito calor e forma-se aqui à voltinha desta intrusão magmática uma auréola de metamorfismo, ou seja, uma região de elevadas temperaturas, mas que não funde o material, porque se fundirem vão dar origem a rochas magmáticas. O que vai acontecer? O material não vai fundir e vai sofrer alterações sempre num estado sólido, não se esqueçam. Esta auréola de metamorfismo, o tamanho dela vai depender do tamanho da intrusão, vai depender de variadíssimos fatores, da temperatura, depende e por isso o seu tamanho vai ser maior ou menor. Fator dominante é o calor e os fluidos de circulação, ao contrário do que vimos na regional. Neste caso do metamorfismo de contacto, formam-se rochas como cornianas, significa duro como corno, quartzitos e mármores. Se bem se lembram, quando eu falei nos protólitos, o protólito do mármore é o calcário, por isso é que ambos fazem efervescência com os ácidos, do quartzito os arenitos e das cornianas são os argilitos também, como para micaxistos, e do gneiss o granito. Ora bem, textura não foliada. Estas rochas apresentam este tipo de textura, ou seja, também chamada granoblástica, porque não apresentam distribuição orientada de minerais, como vimos aqui neste caso, eu peço desculpa, como vimos neste caso da pressão tectónica, que está relacionado com o metamorfismo regional. E aí sim, a textura é foliada. A tal distribuição orientada dos minerais perpendicularmente às forças de atuação. O que é que acontece? Neste caso de metamorfismo, nós vamos ter diferentes graus de metamorfismo, consoante a profundidade onde vai ocorrer o metamorfismo. E então temos assim, mais à superfície, onde a pressão é menor, vamos ter um baixo grau e as rochas vão ter grão fino. Temos o caso da ardósia e chamamos a este tipo, dizemos que apresenta clivagem ardosífera. Tem uma certa fissibilidade, divide-se em folhinhas, conseguimos distinguir folhinhas na ardósia. Depois, grão médio grosseiro, quando é o grau intermédio, a pressão já aumentou e temos xistosidade. Aqui a fissibilidade é menor, nota-se realmente mais brilhante, grão médio a grosseiro. E depois, quando é elevado grau, grão grosseiro, o caso do gneiss, bandado gneíssico, em que vemos realmente bandas de minerais escuras e claras. Para terminar, há minerais que são exclusivos deste tipo de rochas. São minerais que se formam num intervalo muito estreito de pressão e temperatura. E por isso, quando os encontramos, como o caso da andaluzite, a cianite e a selimanite, conseguimos perceber as condições onde se formaram. Por exemplo, sabemos que a andaluzite se forma a pressões e temperaturas relativamente baixas, enquanto que, por exemplo, a selimanite a temperaturas elevadas e a cianite, principalmente pressões elevadas. De destacar que estes minerais são polimorfos, ou seja, têm a mesma composição química, mas diferente estrutura cristalina.